Olá, nesta unidade iremos abordar conceitos como tipos de exposição, tipos de tóxicos e efeitos indesejáveis dos xenobióticos. Assim, no final desta unidade, pretendemos que consigam indicar os tipos de exposição aos tóxicos e os seus efeitos indesejáveis e descrever os diferentes tipos de tóxicos e toxinas. Comecemos pelos tóxicos. Os tóxicos correspondem aos xenobióticos de origem não biológica, que, ao interagir com o organismo, são capazes de produzir um efeito adverso. Na realidade, consideramos muitas vezes os tóxicos aqueles compostos que são sintetizados pelos homens ou que resultam da ação do homem. Contaminantes ambientais, aditivos alimentares, drogas de abuso, medicamentos, solventes, pesticidas. Mas também podem ser compostos que advêm da natureza, inorgânicos, como por exemplo metais, como o chumbo, o cádmio, o arsénio ou o mercúrio. Já as toxinas são normalmente relacionadas com compostos de origem biológica, muitas vezes associadas a venenos. Substâncias produzidas por sistemas biológicos que, ao interagir com o organismo, podem causar danos. Temos toxinas fúngicas, que são as denominadas micotoxinas, temos as toxinas microbianas, as toxinas das plantas e as toxinas de animais, como por exemplo cobras, aranhas, enfim, ou plantas, que muitas vezes associamos a efeitos tóxicos. Temos então tipos de exposição a tóxicos. Pode ser intencional, no caso de tentativas de suicídio. Temos situações acidentais, com crianças, que muitas vezes ocorrem inadvertidamente. Temos ocupacionais, relacionadas muitas vezes com o local de trabalho das pessoas expostas. E ambientais. Pode ser na própria residência, na medida em que a localidade pode ter indústria que liberte compostos tóxicos para o ambiente, ou pode ser também no local de trabalho, resultando do ambiente que envolve o espaço para além do seu, especificamente, a sua atividade profissional. Depois poderemos ter uma classificação em resultado dos efeitos serem agudos ou crónicos. Temos efeitos agudos quando se observam efeitos nas primeiras 24 horas da ação de um composto, após a exposição ao composto. Podemos também ter efeitos crónicos por exposições repetidas. Temos aquilo que se denomina subaguda, naquelas administrações que ocorrem ao longo de um mês, subcrónicas, aquelas que ocorrem entre 1 a 3 meses, e aquelas que são por mais de 3 meses, denominadas de exposições crónicas. Na realidade, o mesmo composto pode exercer efeitos completamente diferenciados se exercer um efeito agudo ou um efeito crónico. Na realidade, o efeito agudo pode ser muitas vezes dirigido a um determinado órgão, muitas vezes o fígado, ou o rim, ou o cérebro, e o efeito crónico está muitas vezes associado a doenças muito mais prolongadas, como por exemplo o cancro, ou então doenças neurodegenerativas. Os efeitos indesejáveis dos tóxicos podem ser diferenciados. Temos reações alérgicas, associadas obviamente ao sistema imunológico, reações idiosincráticas, que resultam muitas vezes de pequenas variações, por exemplo, genéticas ao nível da nossa capacidade metabólica. Temos toxicidade imediata ou toxicidade retardada. Temos efeitos tóxicos que ocorrem ou só aparecem anos após a exposição. Temos toxicidades reversíveis e irreversíveis. Temos compostos que facilmente o nosso organismo consegue, de alguma forma, reverter o efeito tóxico observado. Outras situações, danos no DNA, que acabam por não ser reparados de todo. E depois temos a toxicidade local, muitas vezes em tecidos que são esses os que são expostos, ou então a toxicidade sistémica, quando na realidade o composto consegue ter uma distribuição sistémica. Obrigado pela vossa atenção.